Como eu conseguir tirar o caixa da associação do zero? Esse é o tema, é a temática que nós iremos tratar hoje, na Conexão Social, nesse podcast, para aqueles que têm interesse direto e indiretamente em assuntos voltado para o terceiro setor. É isso mesmo, eu sou Paulo Nogueira, sou um dos proprietários da Escola Terceiro Setor e também um dos professores e consultores aqui dessa escola, e a Conexão Social veio para ligar-nos, né, todas as pessoas que amam o terceiro setor. Você que é um presidente, um secretário, um vice-presidente, um tesoureiro, conselheiro fiscal, você que é um estudante de contabilidade ou um contador, um estudante de direito ou um advogado, você que direta ou indiretamente tem interesse nesse assunto, fique ligado aqui conosco neste podcast. Eu já aproveito para te fazer um pedido. O tema hoje é muito especial. O tema hoje, pessoal, é muito especial. Como eu fiz para tirar o caixa de uma associação do zero, tá bom? Mas eu quero antes pedir para você se inscrever nesse canal, se você não é inscrito, ok? Você ativa o sininho de notificação para poder comunicar ao algoritmo do YouTube que você tem interesse neste assunto. Assim, todas as vezes que nós colocarmos um vídeo novo, né, quando tivermos um novo podcast, você será notificado. Este que é o podcast número 3. Eu sempre brinco que não é um podcast, é um monocast por enquanto, tá bom? Nós vamos trazer a participação de alguns consultores e professores da Escola Terceiro Setor. Estamos ainda em fase de adaptabilidade, né? Estamos nos adaptando nesta correria de gravar aulas da consultoria, ok? Então, eu sou aquele que vai colocar o rostinho aqui para vocês por enquanto, tá bom? E esse tema é um tema bastante oportuno, ok? E é um tema que revela que eu já fui e ainda sou presidente de uma organização da sociedade civil. No período em que eu vou trazer aqui para vocês esse ensinamento, eu quero até que você já pegue papel e caneta, ok? Porque o que eu sei fazer é ensinar da aula. E eu acredito que você vai se beneficiar muito do conteúdo que nós temos aqui para oferecer neste momento, tá bom? Pega aí já o link deste podcast aqui da Conexão Social, encaminhe para pelo menos 3, 4 pessoas, melhor, encaminhe para a diretoria administrativa da organização que você faz parte, encaminha para o teu tesoureiro, o tesoureiro ele precisa estar ligado nesse episódio. Qual o número que é aqui, pessoal? Tem uma galera aqui ao redor de mim aqui, mas a galera tem medo de colocar as caras, tá? Tu tem vergonha, eles atendem os nossos clientes, né, através do WhatsApp, dando consultoria, aliás, são bons consultores, e está aqui comigo agora, aqui ao redor, e estão dizendo que é o episódio número 3. Nós estamos apenas começando, né, este podcast denominado por vocês mesmos, né, porque nós fizemos aí uma solicitação entre as pessoas que estão aqui no nosso canal do YouTube, as pessoas que estão no Instagram, que estão no LinkedIn, e o nome ficou Conexão Social. Então, estamos aí ligadinho. Eu fui presidente de um centro de reabilitação para dependência química denominada Morada do Altíssimo. Esse estabelecimento, esta organização da sociedade civil, estava geograficamente localizada, mais precisamente, entre Mariporã e Caieiras. Nós estávamos num sítio e aquele sítio nós pagávamos R$ 5.000 de aluguel, nós tínhamos as despesas com alimentação,
nós cuidamos ali, no período que eu estive presidindo aquele local, cuidamos de aproximadamente mais de 2.000 pessoas, né, adictos da dependência química, né, o álcool, cigarro, maconha, crack, cocaína e todas as outras substâncias que você pode, pensar aí, Odol, é muita coisa. E naquele período, um dos nossos maiores desafios era deixar o caixa, né, no ponto de equilíbrio, ter um ponto de equilíbrio entre receita e despesa, né, não só despesa, mas também custo, e você vai entender, tudo isso neste episódio. Então eu já era contador, né, já era contador, e fui convidado para presidir aquela casa, porque eu era um parceiro daquele local, eu ajudava financeiramente aquele lugar, né, com algumas contribuições, eu era um associado contribuinte, né, para você que não sabe o que é um associado contribuinte, é aquela pessoa que fora, fazer parte da associação, o seu principal papel, a sua principal atribuição é ajudar manter financeiramente, o local, né, para pagar os custos e as despesas operacionais daquele lugar. E eu era um desses contribuintes, só que eu era, participante ativo e assíduo. Aos finais de semana, não sempre, mas a maioria, eu estava naquela clínica e ali eu auxiliava os dirigentes, os gestores daquele lugar, com a expertise que eu já acumulava na minha vida, e ali foi conhecendo ali os alunos, porque aluno é o nome que se dá a um adicto de dependência química dentro de uma clínica. Você não fala que é um adicto, você não fala que é um drogado, você ou chama pelo nome, e quando você se refere a essa pessoa, você diz que ele é um aluno, porque ele está aprendendo a se ressocializar novamente, a estar fora da utilização contínua e costumaz do entorpecente para voltar à sociedade. Então ele está aprendendo, né, como se ele fosse novamente aprender a andar. Esse é a base que você tem que ter em mente quando a gente fala aluno. E os gestores daquela organização, em dado momento, por motivos que eu não preciso e nem quero aqui declarar, mas eles se ausentaram da responsabilidade por aquele lugar. E um dos grandes motivos era porque o custo estava muito alto, as despesas operacionais estava insuportável de conseguir manter, porque aquele centro de reabilitação era social. O que significa social? O que eu estou querendo dizer com esta palavra social? Eu digo a você, social, porque aquele lugar era 100% gratuito. 100% gratuito. Nós não cobrávamos nenhum valor para que um aluno estivesse ali. Tendo vaga, a pessoa ela seria internada. O que nós solicitávamos aos seus familiares era justamente um auxílio, às vezes em alguma coisa, um produto de limpeza, né, aqueles que poderiam fazer uma doação financeira fariam, alguma ajuda, na mistura, porque imagine você ter 100 pessoas, 100 homens dentro de um lugar, imagine ali homens que estão, proibidos até então, aquele momento, dentro da clínica, de fazer uso de qualquer tipo de substância, quando eles estavam, né, naquele frenesi, naquele desejo, eles contavam tudo na comida. Era na comida que eles descontavam, então a gente tinha que ter um aparato ali muito grande. Eu tinha ali grandes parceiros, parceiros que nos ajudava a manter aquele lugar na área alimentar. Tinha parceiros que comprava,
quilos e quilos de arroz toda a semana, tinha parceiro que comprava quilos e quilos, de frango para nós ali, salsicha. Então, nessa parte, o centro de reabilitação não sofria. Nós recebíamos doações, né, de pessoas e as doações, quase 100% delas era alimentar. Então, se você perguntar assim: "Paulo, você passava algum tipo de privação ali com aqueles alunos dentro da clínica?" Não, não passava nenhum tipo de privação. Aliás, todas as clínicas de, recuperação, que assim é o nome mais popular que se dá, né, clínica de recuperação para dependente químico, essas clínicas não passam por nenhuma situação de sufoco alimentar. Por quê? Porque todas as pessoas que querem uma vaga social, nós tínhamos muitas parceria com igrejas, principalmente, né, as pessoas sempre estão dispostas a mandar uma cesta básica, mandar um pacote de arroz, as pessoas sempre estão nessa disponibilidade. Então, por que que nós ficávamos com o nosso caixa no vermelho? Porque a gente tinha muito alimento, mas o proprietário do sítio não recebia em arroz, não recebia em feijão, não recebia em frango. É isso aí. Eu até brinco até hoje, eu sinto saudade daquele lugar demais, mas eu brinco que as pessoas achavam que eu pagava as despesas e o custo daquele lugar com comida, porque só vinha doação de alimento, né. Tanto que os meninos comiam muito bem lá dentro, mais do que quando estavam fora daquele lugar. Alguns comiam até melhor do que os seus próprios filhos que estavam em casa, né? E nós abríamos o domingo para receber visitação da família, e ali era levado os filhos, esposa, e ali tendo a condição, né, uma gestão que era feita do alimento, principalmente alimento quando era doce, salgadinho, essas coisas, nós auxiliávamos a família, né, para levar também para os filhos, para que o aluno ficasse um pouco mais, tranquilo em relação da falta dele em prover o alimento dentro de casa. Apesar que quando eles estão no uso contínuo da droga, eles não estão, na verdade, ajudando nada, na verdade, eles estão retirando dos filhos. Mas, pois bem, eu disse isso para você até agora, para que você entenda que, quando o assunto é tirar um caixa do vermelho, você precisa entender primeiro por que que isso pode acontecer. No nosso caso, que presidíamos uma casa de reabilitação para dependência química, o nome dessa casa era, Morada do Altíssimo, né, ficava na cidade de Mariporã, divisa ali com Caieiras. Nós estávamos num sítio bastante grande, aquele sítio, e ali nós fazíamos esse trabalho, só que chegou um determinado momento que todo o recurso que eu tinha para investir, ele acabou, né. Aí começamos, vendemos carro, eu e minha esposa, para aplicar o dinheiro ali. Trocamos de lugar nosso escritório, que era um escritório muito grande, fomos para um lugar menor, para que se sobrasse algum valor, para que nós pudéssemos então investir ali, até que o momento que as coisas já não estavam indo muito bem. Chegamos no mesmo grau, no mesmo nível de dificuldade que os anteriores gestores tiveram, por isso que eles abandonaram aqueles alunos e eles pediram para nós, falou: "Paulo, não abandona nós não, nos ajuda", e ali nós, recebemos aquele desafio e fomos afinco, né, e fomos para cima, né, do problema para a gente solucionar e ajudar a vida daquelas pessoas todas. E chegando neste momento bastante difícil, então eu precisava tomar uma grande decisão. Eu também desistia, né, só que era algo que não valeria a pena, porque até o que eu já tinha investido ali, agora eu ia parar, ia retroceder, iria voltar para trás? De modo algum. Então nós somos para as estratégias, e é aqui que eu quero que você comece a dobrar a tua atenção. Começamos a fazer planejamento estratégico para captar recursos.
Quando uma entidade, uma associação, eu estou falando associação, mas tudo que eu estou dizendo vale para todo tipo de organização da sociedade civil, tá bom? De acordo com a Lei 13.019 de 2014, que é o marco regulatório das organizações da sociedade civil, também conhecido como Lei de Parcerias, tá bom? Também vale aí para as organizações sociais, aos OCIPs, dependendo de alguns casos que nós não vamos entrar aqui. Mas observe bem, a boa parte das organizações da sociedade civil, muito especialmente tratarei aqui das associações, as pessoas constituem e pensam da seguinte forma: porque a lei, a Constituição Federal, a Carta Magna, lá no seu artigo 150, deixa-nos a prerrogativa, né, a prerrogativa não, o direito, né, o direito dado pela Constituição da imunidade tributária, ou seja, é quando o governo federal, nas suas atribuições, determina que alguns tipos de pessoas jurídicas, ok, natureza jurídica, não pague tributo, de acordo com as suas finalidades. Tem imunidade, tem isenção. Aqui no nosso canal do YouTube você tem uma aula completa sobre isso, que eu dei inclusive ao vivo, tá bom? Assim como esse podcast, falando sobre imunidade e isenção, porque são duas coisas distintas, tá bom? São duas coisas distintas, porque a imunidade ela é atribuída a essas entidades através, né, de lei federal, a Constituição, na verdade, federal, e as leis ordinárias aí dá aí aos estados e municípios a condição de dar isenção por um período, né? Por um período que pode ser alterado ou revogado em qualquer momento. Mas vamos lá. Por achar e ter até a certeza, e esse é o correto, que por a associação não pagar tributo, tudo é de graça para a associação, e não é desta forma. Então eu já queria que você tivesse na tua mente aí a condição de erradicar esse pensamento de que tudo para uma organização da sociedade civil é gratuito. E não é gratuito, não tem nada de graça. O que você não vai pagar é os tributos federais, como imposto de renda, pessoa jurídica, PIS, COFINS, contribuição social, em alguns casos, né? Porque se tiver dentro da associação o regime, né, trabalhista com base na consolidação das leis do trabalho, ou seja, CLT, você já tem PIS aí para pagar. Mas vamos trocar em miúdos uma associação que não tenha nenhum funcionário, tá bom? Vocês me perdoem, é hábito de professor, a gente já quer ver, já quer cercar todo o assunto para que não haja dúvida, e vocês que já me conhecem sabem que eu tiro o juridiquês e procuro sempre palavras que seja mais próxima do populations, porque eu tenho alunos e tenho audiência que tem grau de conhecimento distinto. Algumas pessoas têm aí a sua faculdade, são contadores formados, advogados, mas eu tenho também pessoas que fez só o primário e pessoas que realizam um trabalho de forma excepcional. Porque eu sempre digo, é um lema aqui na escola, que para poder ajudar alguém, para fazer uma obra social, não é necessário ter faculdade, tá bom? Então, continuando, as pessoas acreditam que tudo é gratuito e não se preparam, não fazem nenhum tipo de planejamento para captar, né? Para realizar a captação, principalmente e exclusivamente nesse caso das verbas não carimbadas. Professor Paulo, o que é verbas não carimbadas? As verbas não carimbadas são aquelas verbas que uma entidade recebe sem ter ali a responsabilidade, veja bem o que eu estou dizendo, tá? Sem ter a responsabilidade de empregar 100% num projeto social. Essa verba, a sua diretoria, os seus gestores vai então
observar e ver aonde aplicar aquela verba, diferente das verbas carimbadas que vem através, né, de uma parceria, né, através dos seus instrumentos jurídicos de contratualização com a administração pública e aquela verba, ela deve ser gasta por intermédio de uma previsibilidade orçamentária dentro do plano de trabalho, tá bom? Nós falamos muito sobre isso no nosso curso de captação de recursos, que é um curso bastante completo para aqueles que querem entender muito mais sobre a captação de recursos, tá bom? Então, eu ali fiz com a minha diretoria um planejamento estratégico e identificamos que poderíamos fazer um trabalho de vendas de trufas. Existem muitas fontes de captação de recursos, tá bom? Existem muitas necessidades, diversas fontes. E neste podcast agora nós vamos tratar diretamente daquilo que eu realizei, como que eu fiz. Mas no curso e também no nosso guia completo de captação de recursos, que é um livro digital, você pode ter mais profundidade. Esse livro eu escrevi no ano de 2023, né? O ano passado foi escrito este livro, e eu falo que é um livro digital porque não é um e-book. Um e-book que você tem as letras desse tamanho, uma figura desse tamanho, você, na verdade, quando junta tudo, você tem uma página de conteúdo. Não, o nosso livro digital tem 100 páginas e não tem uma figura sequer. Só para você entender que é conteúdo maciço do começo ao fim. Então, eu vou pedir para nossa diretoria depois aqui, o nosso pessoal aí técnico, colocar os links na descrição deste episódio aqui do podcast. Então, nós decidimos ali, primeiramente, levantar qual é o custo para todos os dias a casa de reabilitação funcionar. Quanto que custava o dia operacional da clínica? Aí, matemática básica, né? Você vai, depois de saber o dia, você vai multiplicar por 30, você já sabe o mês. Então, nós tínhamos a condição de determinar quanto que nós precisávamos todos os meses para funcionar. É a primeira coisa que eu falo para você, até como tópico 2, né? Porque o tópico 1 foi erradicar aquele pensamento de que tudo é de graça. Tópico 2, você primeiro precisa saber quanto que é o custo operacional, custo e despesas operacionais da associação. Para ela funcionar, quanto que custa no dia, quanto que custa na semana, quanto que custa no mês, tudo isso. Uma vez conhecedor deste número, você sabe o quanto que você precisa fazer. Vou fazer aqui um cálculo hipotético, bem simples para alcançar todo o nível de pessoas, para que você entenda o que eu estou dizendo, né? Eu vou praticamente desenhar aqui para você. Pegar a base de um mês aí de 30 dias, vamos supor que a clínica precisa de R$ 300, ou seja, R$ 10 por dia para abrir, para estar aberta. Então você sabe que todos os dias, quando você chega naquela organização, quando as portas são inauguradas, abertas ali, são R$ 10 que você precisa ter para custear aquele dia. Então, você sabe quanto que custa o dia e sabe quanto que custa o mês. Aí você vem na estratégia. Como, né? Tópico 3, a pergunta. A pergunta é muito importante. Como que eu posso, né, como eu poderei, custear esses R$ 10 todos os dias e esses R$ 300 dentro do mês, né? Como que nós faremos isso? Dentre as necessidades que a associação tem, dentro das ferramentas que se tem de conhecimento, o que podemos fazer? Nós decidimos vender trufas. É isso aí. Fizemos cálculos de diversas situações, decidimos vender trufas, chamando os alunos mais antigos da casa, que eram ali os meus monitores. Esses monitores saíam com as trufas feitas,
Nós tínhamos um custo em média de 2,30 para fazer uma trufa. Vendíamos no Farol a trufa a R$ 5 no mínimo. Paulo, mas como assim no mínimo? Você vai entender a estratégia. Então, os alunos iam até o Farol, né? Esses monitores iam sempre em dupla, né? Pelo menos 4 pessoas a gente enviava para os faróis perto ali da clínica, ali na cidade. E aqueles alunos, primeiro, observa bem, uniformizados com a camiseta do projeto social, com um crachá com foto identificando, e na camiseta, inclusive, tinha um telefone, um número de telefone. Paulo, por que isso era importante? Porque quando ele se aproximava de um veículo, as pessoas ficavam mais tranquilas. Primeiro, sabia que ele estava uniformizado, identificação. Ele não estava de cabelo grande e até mesmo as unhas dessas pessoas a gente mandava fazer. Parece extremismo, né? Mas você vai ver o resultado. O resultado foi extraordinário. E com crachá, então ele se aproximava da pessoa dentro de um carro, a pessoa não tinha medo de abrir o vidro para ouvir que aquela pessoa estava ali vendendo. Tá bom? A pessoa não tinha medo, identificação, porque possa ser que você está assistindo este podcast agora e você faz parte ou dirige uma casa de recuperação. E o incrível que, lembra que eu falei que nós decidimos como planejamento estratégico vender as trufas no Farol? Por um tempo, a estratégia foi vender, né, a trufa. Tivemos resultado? Tivemos resultado. Só que aí vem uma outra questão. Peter Drucker, que é um pai da administração moderna, ele disse: se você não pode mensurar algo, você não tem como ter controle dele. Eu observei através de mensuração de dados, número, que poderíamos fazer melhor e ter mais recursos entrando dentro da clínica. E aí eu precisei estudar o que eu faria. Será que eu colocaria outra coisa para vender junto com a trufa? Até que eu entendi que o segredo não era vender trufa, era dar às pessoas uma oportunidade de fazer o bem. Se você anotar isso aqui, eu tenho a certeza que pode mudar o game dentro da associação que você faz parte. Pode mudar a perspectiva aí de forma extraordinária. Eu comecei a não mais vender trufa, mas dar às pessoas oportunidade para que elas possam fazer o bem. Demos então um treinamento para aqueles alunos e eles não mais ofereciam a trufa. Eles abordavam a pessoa dizendo para eles que o dia, independentemente se era sol, frio, chuva, que dia belo e lindo era aquele. E que ele era um agente de um projeto social e estava ali para dar àquela pessoa a oportunidade de fazer o bem, mudando a vida de uma pessoa. Agora para e analisa aqui comigo. Quem é que não quer mudar a vida de alguém? Quem é que não quer ter o orgulho de chegar à noite na tua casa, deitar a cabeça no travesseiro e dizer: hoje eu ajudei a fazer o bem. Alguém, por minha causa, vai ter ali condição de ter uma reabilitação. Então nós começamos a vender aquilo que era imaterial, que era intangível. Então, nós não falávamos mais de trufas. As trufas estavam ali no cenário, mas não falávamos de trufa. Nós abordávamos as pessoas falando que dia belo era aquele, independentemente da situação, porque às vezes a pessoa não consegue enxergar o dia como belo. Ele já saiu da casa dele com tanto problema, com tanta circunstância, que ele não consegue enxergar a beleza do dia. E nós despertávamos aquela pessoa para isso. E logo depois nós dizíamos: esse dia é tão belo que nós queremos dar a você uma oportunidade que você nem sonhou hoje. A oportunidade de transformar a comunidade, a sociedade num todo através da vida de alguém. E explicávamos o projeto.
o que era a morada do Altíssimo, qual era o trabalho que nós fazíamos, quantas pessoas estavam ali conosco, com a gente sendo tratadas, quantas pessoas estavam sendo ali recuperadas. Trazíamos dados para as pessoas, que as pessoas querem saber de dados. As pessoas não querem doar ou não quer comprar nada, aliás, ela não quer comprar nada, ela quer fazer parte de algo. E como forma de agradecimento a esta pessoa, que nós proporíamos a ela uma doação de 5 a 15 ou mais, dependendo da disponibilidade da pessoa, nós, como agradecimento, dávamos a ela uma trufa. Olha como mudou completamente a situação. Nós não vendíamos trufa, a trufa era o obrigado. Era o obrigado a trufa. E muitas vezes, quando a pessoa recebia a trufa como obrigado, a pessoa doava até mais. Porque ela sabia que nós tínhamos custo para fazer aquela trufa. Aí, o nosso caixa saiu do vermelho para o ponto de equilíbrio e também para a lucratividade. Então, observa que você, gestor de uma associação, você que é um tesoureiro, principalmente, você tem que ter essa condição de pensamento, de mindset, para tirar o caixa do vermelho, porque se você depender apenas de chamamento público, você não sabe a periodicidade, de fato, até o projeto, a elaboração do projeto estiver pronto, você já está com o kit parceria ali já todo preparado, ok? Se você não sabe o que é kit parceria, o que nós chamamos de kit parceria, nós temos vídeo aqui no canal falando sobre isso. E aí, então, você vai dar entrada naquele chamamento público, aí a comissão, né, de averiguação vai verificar, até olhar, falar, não, esse projeto é o melhor, até o dinheiro cair na conta. Olha o lapso temporal. Então eu sempre digo aos meus clientes, né, que eu não chamo nem de clientes, mas são parceiros, associações que nós cuidamos na área da contabilidade, do departamento fiscal e de pessoal, que a escola também tem parceria com um escritório que eu, porventura, sou dono, ok? A escola do terceiro setor, na verdade, nasceu pela necessidade dos nossos clientes do escritório de contabilidade. Através do escritório de contabilidade, nós vimos a necessidade de aprendizado. Através da necessidade de aprendizado, nós criamos, então, a escola terceiro setor. E tudo isso a gente fazia e ainda cuidava da casa de recuperação. Então, você observe muito bem. O game nosso mudou completamente. Mudou. Mudou de uma proporção monstruosa, até termos condição de sobra de caixa. E aí eu apliquei ainda mais uma estratégia. Eu criei dentro da casa de recuperação uma cantina pré-paga. O que é uma cantina pré-paga, professor Paulo? Todos os domingos, lembra que eu falei que as famílias, a clínica era aberta, as famílias, para eles estarem conosco, eles almoçavam com a gente, sem custo nenhum almoço, né? O aluno comia ali junto com os seus familiares, sem custo nenhum. E criamos uma cantina com salgadinhos, com balas, com doce, com aquilo que as pessoas necessitavam na hora da abstinência. O seu familiar deixava pré-pago uma quantia para o aluno. Eu quero deixar R$ 10 aqui para o meu parente, quero deixar 20, 30, dentro das condições, e aquele aluno iria consumindo na semana. Quando não, o familiar ligava, falava, passa aí os dados bancários da associação para me depositar um valor aí para o meu parente. Aí depositava o valor para o parente consumir em produtos, né? Consumir em produtos. Isso também nos deu um auxílio assim monstruoso nas nossas finanças, porque a gente tinha dentro de todo o cálculo mensal que nós teríamos de despesa e de custo, a gente sabia o que era fixo e sabia o que era variável. E todo tesoureiro que não tiver o mínimo do conhecimento de finanças, mínimo não, né? Em finanças tem que conhecer bem.
e o mínimo básico de contabilidade, que nem nós temos o curso aqui, curso básico de contabilidade, voltado principalmente para a tesouraria e para os conselheiros fiscais que precisam saber o básico de contabilidade e até mesmo saber interpretar demonstrações contábeis, porque dentro das atribuições do tesoureiro, ele tem que cuidar das finanças e também supervisionar o trabalho da contabilidade, tá bom? Você que é tesoureiro aí, se atenta a tudo isso. Vou deixar essas informações tudo aqui embaixo aqui, para que você possa conhecer o site da Escola do Terceiro Setor, conhecer os cursos que nós damos ali e você poder sair, né, da inércia do conhecimento e levar o conhecimento da associação para um outro nível totalmente diferente. Mas observa que mudou completamente o jogo para nós. Mudou, mudou. Professor, você ainda é presidente dessa associação? Não sou mais. Ah, essa associação está aberta? Não está mais. Mas espera aí, professor, se o senhor falou que conseguiu tirar o caixa do vermelho, qual foi o grande problema? O problema foi que, infelizmente, nós tivemos ali um aluno que se matou dentro da clínica. E eu só vou testificar e testemunhar isso para que alguém, ao assistir esse episódio, tome muito cuidado. Nós tínhamos a nossa psicóloga, que era bastante assídua, porém, nós tínhamos um aluno que já tinha terminado o prazo de tratamento dele, eu precisava já dispensá-lo, mas a família, ninguém mais aparecia, e ele pedia para continuar, porque ele ainda não estava se sentindo recuperado. O grande problema de uma associação como a que eu presidia, Morada do Altíssimo, é que a família interna, o adicto, a pessoa, e nos falando que ele tem certa dependência e, na verdade, são outras cositas más, né? Enfim, essa pessoa, ele era um pedófilo, ele tinha problemas com bebida e droga e executava pedofilia em crianças. Quando eu falo crianças, pasmem, eu não sei nem se eu vou poder falar isso no YouTube aqui, para não causar, tá? Mas crianças menores e ele fazia aquilo que nós sabemos, né? Eu não vou poder falar aqui para não ser censurado. E assim, nós tratamos de uma área da vida dele sem saber da outra área. E ele então, num determinado dia, num sábado, ele estava um pouco estranho, a psicóloga conversou com ele, só que mesmo assim ele estava já determinado e decidido na mente o que ele iria fazer. E quando a cozinha, né, os alunos que cuidavam da cozinha acordou 5 horas da manhã, do sábado para o domingo, para preparar já, começar a preparar café da manhã e o almoço, eles foram entrar no banheiro e a porta estava trancada pelo lado de dentro. Bateram, chamaram, fizeram a contagem e sabia que tinha uma pessoa que estava faltando e arrombaram a porta e encontraram essa pessoa enforcada. Ele se enforcou dentro do banheiro. Isso me trouxe grandes transtornos. Quase eu fui preso porque eu era o responsável por aquele lugar, né? Respondi criminalmente 2 anos, aquele desespero, e vai para a delegacia e volta. Agora é fórum, o juiz vai determinar se você vai ser preso ou vai pagar em algum trabalho comunitário, enfim. O delegado da cidade, que era um delegado novo, ele queria mostrar trabalho, e a forma dele de mostrar trabalho e serviço, ele queria alguma coisa para me colocar atrás das grades para mostrar que ele era eficiente. E o Ministério Público então entrou em ação também, e uma das coisas que o Ministério Público fez é o fechamento da casa de recuperação. Nós tínhamos toda a documentação correta, né? Eu sou contador por formação, trabalho com isso há quase 30 anos. Então nós tínhamos tudo, registro, nós tínhamos a ata, estatuto, CNPJ, inscrição no município, alvará de corpo de bombeiros, CMVCS também, que é a vigilância sanitária, tínhamos o auto de licença de funcionamento, nós estávamos adequados, mas aquela circunstância, aquele infortúnio nos fez fechar as portas. Ok? Num dia mais, num outro episódio, a gente conta isso com mais calma. Mas o que eu queria frisar para você é que se houver um planejamento estratégico para captação de recursos,
não tem como você ficar com caixa no vermelho, tá bom? Não tem como. Então, assista esse episódio, manda pro tesoureiro, né? Faça alguma coisa, pelo amor de Deus. Eu vou deixar aqui, pedir para nossa equipe colocar aqui no link, né, na descrição, links para você entrar na nossa página, verificar os nossos cursos. Então eu não estou ensinando para você aquilo que eu aprendi em livros apenas, eu estou ensinando para você aquilo que eu pratiquei, né? Foi prática, eu sei o que é que eu estou te falando, não por ouvir alguém dizer, mas por executar, tá ok? E para que esse episódio não fique muito longo, nós vamos encerrá-lo neste momento. Mande este episódio para algumas pessoas que você conhece que fazem parte da gestão do terceiro setor e também se inscreva no nosso canal e ative o sininho de notificação. Fique com Deus, até o próximo episódio. Até mais. Tchau, tchau.